Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática e hoje nós vamos para mais um vídeo e é um vídeo de uma ferramenta que eu tenho acompanhado no Mercado Livre. Ela está tendo ótimas avaliações, um bom volume de vendas e comentários elogiando o custo-benefício desta ferramenta. Então hoje nós vamos conhecer a parafusadeira de 16 volts da Hanabi. Ela está bem aqui. Vamos fazer um unboxing, o review e o teste prático também dessa ferramenta e vamos estrear dois testes novos aqui no canal, que é o teste de bateria e o teste do carregador. Então já vou aproveitar e pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, marcar o sininho também, que é muito importante, e vamos conhecer essa danadinha aqui. Bem, pessoal, chegou desse jeito aqui do Mercado Livre, então eu vou abrir aqui junto com vocês. Importante salientar que esta parafusadeira está com preço de R$ 162 e você ainda pode parcelar pelo Mercado Livre, então realmente está com preço bem acessível para o que prometem, né? Ou seja, pelo que o fabricante promete na entrega e pelos comentários que a gente vê e viu até agora no próprio Mercado Livre, ela tem se demonstrado realmente um ótimo custo-benefício. Então a gente vai ver isso agora, deixa eu abrir logo aqui. É uma caixinha bem pequena, bem compacta. Furadeira parafusadeira sem fio. É o modelo CY3006. Vou abrir logo aqui. O que nós temos aqui primeiro? Temos o carregador. Bem, aqui tem uma informação que o carregador é um carregador bivolt. Ele tem a saída de 16,8 volts a 1 ampere. Nós vamos verificar se realmente esse carregador entrega 1 ampere de carga. Temos aqui também enrolado em um plástico bolha a bateria, bem escrito aqui Hanabi, 16,8 volts, 2 ampere. Vamos fazer o teste também da bateria e verificar se realmente ela tem 2 ampere de carga máxima. E aqui nós temos a parafusadeira. Olha só a parafusadeira. Primeira coisa que a gente verifica é a questão já do acabamento. Ela tem um gripe aqui de borracha, dá para vocês verem a textura, tem uma textura interessante. Aqui tem um botão do sentido horário e anti-horário da rotação. Aqui tem uma informação já com a marca do fabricante, Hanabi, né? Aqui é uma etiqueta colada, tá? Com uma informação aqui, atenção, leia o manual. Temos o botão aqui de velocidade 1 com baixo, na verdade velocidade 1, né, que entrega a baixa velocidade com alto torque. E aqui no controle 2 a gente tem a alta velocidade com baixo torque. Temos informações aqui deste lado da etiqueta da bateria, 16,8 volts. Também a informação aqui que o mandril aceita brocas de no máximo 10 milímetros. A rotação mínima é de 400 RPM e a rotação máxima de 1400 RPM. Vamos verificar isso também. Já tem um mandril aqui. Essa parte aqui é metálica. Aqui na frente é um plástico. E tem uma bucha aqui que aparentemente é plástica aqui também. Olha só interessante aqui dessa parafusadeira que ela já tem o controle com 3 funções, né? Na verdade esse anel aqui com 3 funções, que o primeiro que a gente tem aqui apontado, perfuração com martelete. Aqui a perfuração sem o martelete. E temos aqui a função de aparafusamento, que é a função que vai ser ativado a embreagem dos torques aqui da parafusadeira. Aqui está o anel do controle de torque. Temos a informação que tem aqui 25 níveis. Interessante, vamos verificar se realmente tem 25 níveis aqui contando de 1 a 1. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha antes que eu me esqueça.
no restante do conteúdo da caixa. A gente tem aqui o manual de instrução. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que provavelmente deve ser um manual genérico. Ó, nesse plástico aqui também veio uma espécie de etiqueta de papelão, informando que tem um atendimento pelo WhatsApp, né? Você consegue falar com o suporte através do WhatsApp. Beleza. Aqui no manual, a gente tem informações com letras bem pequenas, né? Mas tem informações aqui realmente da parafusadeira. Interessante. E já em português, tá, pessoal? Tem o manual aqui em português com informações da própria parafusadeira, já é um ponto positivo para a Hanabi, tá? Já facilita muito, né? Tem mais alguma coisa aqui? Ah, sim, a gente tem aqui, ó. Vieram 2 bits, são 2 bits duplos iguais que vieram aqui. É um lado é Philips e o outro lado é Fenda. Aqui está o mandril metálico, tá? O mandril metálico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se ele tem algo de diferente na hora da gente apertar, se ele é o de estalo ou não. Ele é um mandril de estalo, tá? Ele tem um clique para você travar a broca, né? Que você estiver usando um adaptador aqui no mandril. Soltei, você roda e ele trava, ok? Ó, soltei. Aí você abre, retira. Vou colocar de novo agora, vou apertar aqui e travou. Perfeito. Vamos encaixar aqui a bateria agora. Bateria encaixada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem os 3 níveis de indicação. Estão mostrando aqui os 3 níveis que a bateria está carregada. Estamos aqui com o nível 2 ativado. Vamos ver também a sensibilidade agora do gatilho. Agora na velocidade 1. Perfeito. Olha, vou falar para vocês, hein, gostosinho de segurar. É uma opção bem interessante se você quiser trabalhar com montagem de móveis, se você quiser, ou vai trabalhar na sua carpintaria, vai trabalhar com madeiras, qualquer tipo de outro material também, não somente madeiras. É uma opção um pouco mais compacta do que aquelas que tem a bateria na horizontal, né? Essa aqui é uma bateria vertical e a pegada dela é bem interessante, gostei bastante. E é bonita. Ela tem um azul com uma cor bem parecida com as ferramentas da Makita. Vamos ver agora a contagem do torque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 níveis e não 25. Primeira coisa que nós vamos testar é o carregador e verificar se realmente ele entrega 1 ampere. Eu configurei o DL24 aqui para que, caso o carregador atinja uma voltagem menor que 12 volts, a voltagem de corte aqui já vai desligar automaticamente o aparelho. Vou conectar aqui agora o carregador. Ele está informando uma voltagem de 17,4 e vou começar o teste de consumo de 100 mA. Por enquanto o carregador entregando sem problema nenhum, 17,2 volts, 100 mA, vou aumentar mais 100 mA aqui, temos 200 agora, ele manteve o 17,1, vou aumentar para 300, o carregador agora está com o LED vermelho, informando que ele detectou que está sendo
necessário carregar algum equipamento. Vou aumentar mais 100 mA. 400 mA agora, ele continua ainda com a voltagem de 17,1 volts. Aumentei mais 100, estamos com 500 mA agora. Ele ainda está mantendo 17,1 volts. Vou aumentar mais 100. 600 mA agora. A voltagem dele está caindo drasticamente. Ele provavelmente vai aceitar no máximo uma corrente de 600 mA. 700, desligou. Ele é um carregador de 600 mA, de 500 a 550 mA, porque na carga de 600 mA ele já teve uma queda bem grande de desempenho. Ou seja, esse aqui é um carregador de 550 a 600 mA e não de 1 A. Vamos ver o estado inicial da bateria aqui. Deixa eu tirar. Rapaz, está duro, hein? Nossa! Conexão dura aqui no primeiro momento. Vou até encaixar de novo aqui. Nossa! Tá muito legal não, hein? Poderia ser mais simples de conectar, hein? Deixa eu colocar aqui de novo. Tá um pouquinho duro mesmo para sair isso aqui. E a gente vai medir agora aqui quanto que a gente tem de carga nesta bateria. Deixa eu colocar o positivo no positivo, o negativo no negativo, aqui já está aqui. E a gente tem aqui 15,8 volts. Ou seja, ela não está totalmente carregada. Vamos dar uma verificada agora do consumo em corrente em vazio. Em média 370 mA na velocidade 1. Mudando para a velocidade 2 aqui. R$ 390 mA. E já que estamos falando de bateria, vamos ver o peso da ferramenta com e sem bateria. Bateria 208 gramas. Parafusadeira 779 gramas. E o conjunto 989 gramas. Para esse teste de rotação eu tive que tirar lá da mesa porque lá com muita claridade estava dando interferência aqui na medição da rotação. Então vamos ver de novo. Estou aqui na velocidade 1. E vamos começar o teste agora. R$ 383 na velocidade 1. E agora aqui na velocidade 2. R$ 1.232, 1.234. Falta a gente fazer o teste da capacidade da bateria, mas para isso eu vou precisar carregar a bateria completamente. Então primeiro nós vamos fazer o teste lá fora, né? Vamos agora lá para fora a gente fazer o teste prático desta ferramenta e por último a gente mostra a capacidade real desta bateria. Bem pessoal, o primeiro teste que nós vamos fazer aqui é o teste clássico já, que é o teste de a gente entender os níveis aqui de aparafusamento. Eu carreguei a bateria totalmente, tá? Eu deixei ela na carga que ela está com os 3 níveis carregada, ela está com a carga máxima. E este tipo de teste aqui é um teste atípico, que é um teste que você vai fazer o parafusamento nessa madeira, ela não tem um pré-furo e normalmente você vai utilizar essa parafusadeira para fazer um trabalho, ou se você vai trabalhar profissionalmente com ela, você vai trabalhar com um MDF, um aglomerado, né, ou então um compensado, e normalmente com já um pré-furo, então vai ser muito mais fácil do que você trabalhar com esse teste que eu estou fazendo. Mas esse teste é realmente para a gente entender como funciona a furadeira e a sua capacidade de perfuração de um parafuso na madeira sem pré-furo. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui o nível 1,
que é a baixa velocidade com alto torque, e também aqui no torque número 1. É bom lembrar também, este aqui é um bit PH2 da Makita. Eu vou começar aqui com o nível 2, que é alta velocidade e baixo torque, porque eu acredito que se eu colocar aqui no nível 1, no primeiro nível aqui, né, de torque, eu acredito que ela já vai parafusar até o final. Então eu vou começar aqui com o nível 2. Dois, três, ué, já? Vou testar o 4 aqui. 4. Já foi. Não estou satisfeito não. Vou utilizar uma outra madeira que estou achando que essa aqui está muito macio para essa furadeira. Bem, vamos tentar aqui agora num cabo mais duro, mais maciço. Eu vou colocar aqui no nível 2. E vamos para o teste de novo. 2. 3. 4. Quebrou o parafuso. Repetiu o 4 de novo. Quebrou o parafuso. Bem, começou a fazer a escadinha aqui, mas já quebrou. No nível 4 aqui, essa madeira é muito maciça e eu tenho certeza que esse parafuso aqui é de baixa qualidade também. Ele quebra muito fácil. Rapaz, vamos para a terceira tentativa agora. Será que vai? Velocidade 2, né, baixo torque. E vou colocar novamente aqui no nível 1. Vamos começar no nível 1. Eu vou fazer o controle aqui da velocidade no dedo, no gatilho, tá? 1. Vamos pro 2 agora. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Quebrou o parafuso. Vou continuar em 9. 9 fincou o parafuso até o final. Vou continuar aqui, vou repetir o número 9 aqui. Quebrou o parafuso. A gente fazendo o teste na madeira, isso aqui é um pedaço de pallet, tá, pessoal? É um pallet que está aqui. Na mesma madeira tem variações que devido ao nó da madeira, né, ou deformações na parte interna da madeira, você pode pegar uma parte mais dura e uma parte mais macia. Mas eu tenho certeza aqui também que o parafuso não ajuda muito. Esse parafuso aqui é de baixa qualidade. Vamos fazer o segundo teste agora.
Eu vou furar essa cantoneira de ferro. Ela tem aqui aproximadamente 3,9 milímetros. Essa aqui é uma broca escalonada. Começa no nível 3. Aí 4, 5, 6 vai até o 12. Vou mudar aqui para velocidade 2 e vou colocar em modo de perfuração. Soltou daqui da broca, hein? Deixa eu colocar de novo aqui. Vou colocar aqui na velocidade 1, que talvez a velocidade mais lenta seja melhor para perfuração em metal. Não está furando não essa broca não, é uma broca nova. Talvez seja uma broca indicada para outro tipo de material, porque essa daqui não está furando não. Vou utilizar uma broca própria para metal. Vou botar uma broca para metal aqui, ó. Velhinha de guerra, mas eu acho que ela vai sair melhor do que aquela broca escalonada ali, hein? Furou, deu trabalho, mas também furar um ferro com 3,5 mm. Se você for fazer um furo desse de 3,5 mm de espessura de metal ou mais, utilize uma broca de qualidade. Essa aqui é uma broca Xing Ling, mas é uma broca que não é tão ruim, tá? Mas se você for utilizar para trabalhos contínuos em metal, claro, tem que adquirir uma broca de ótima qualidade. Vamos fazer um teste de perfuração agora com a broca chata de 3/4 e de 1 polegada para a gente ver como é que ela vai sair. Eu entendi aqui também, naquela hora que eu estava perfurando o metal e a broca soltou, que mesmo depois que instala, você tem que apertar mais um pouquinho, tá? Se você apertar e quando instalar você parar, para alguns tipos de serviço ela pode soltar. Então indico a vocês, quando você for utilizar e apertar a broca e ela instalar, você dá mais um aperto para ficar mais firme. Vou começar aqui com a broca de 3/4 e vou deixar aqui no modo perfuração. Vou mudar para a velocidade 2 aqui, que não vai demorar muito. Ok. Agora vamos utilizar a broca chata aqui de 1 polegada. A bichinha fura sem problema nenhum, a bicha é muito forte. Ela é muito forte, muito ergonômica. Estou gostando de ver. E vamos fazer o teste aqui agora da perfuração em um bloco de cimento. E para lembrar, esta parafusadeira já é uma versão que ela tem 3 opções, né, 3 funções para você utilizar.
Tem o parafusamento que você ativa aqui o torque, tem a perfuração e a perfuração com impacto. As versões antigas, ou seja, as primeiras versões aqui da Hanabi, nesse tipo de parafusadeira de 16 volts, ela não tinha essas três opções. Então nós vamos utilizar agora aqui, vamos mudar para perfuração com impacto e vamos fazer o teste naquele bloco de cimento. Eu vou utilizar aqui uma broca, é a broca da Tramontina, é a broca de Vidia número 6. Deixa eu mudar para a velocidade 2 aqui. O motor não parou, tá, pessoal? Eu que parei o gatilho aqui. Estamos com 2 níveis de carga agora, um nível já foi. Esse bloco é um bloco mais duro do que, por exemplo, uma parede com embolso, né, de massa de cimento, com terra, areia e tijolo, tá? Ele é bem mais duro, ele só não é mais duro que um concreto puro. Mas se essa parafusadeira e furadeira furou esse bloco de tijolo, você pode fazer perfuração de parede aí tranquilo com ela também. Vou utilizar agora um bit canhão. Nós vamos fazer uma perfuração aqui com um alto brocante, é um parafuso alto brocante de 5,5 por 35. É um parafuso indicado para perfuração de metal. Mas vamos furar aqui na madeira para a gente ver o que vai acontecer. Sem problema. Vou até colocar aqui no modo parafusamento. Vou aumentar o torque aqui. Perfeito. Show de bola. Bem, pessoal, chegamos ao final dos testes. É importante salientar que eu fiz o teste de drenagem de bateria, então ela se mostrou realmente carregada, uma bateria de 16,5 volts, então ela é uma bateria de 16,5 volts com 1,3 mA. As imagens estão rolando aí na tela para vocês, então ela não é uma bateria de 2 A, e sim de 1,3 mA. Eu fiz um teste de drenagem ali e coloquei numa descarga segura, que com uma configuração que com 12 volts e meio ela já, ou seja, o aparelho já desligasse para manter a saúde da bateria, e deu em volta ali de mais ou menos 1.290 mA. Acredito que se eu deixo chegar a 12 volts, que é a carga mínima segura para essa bateria, ela chegaria na verdade a drenagem de 1.300 mA, ou seja, ela é uma bateria de 1,3 A e não de 2 A. Se essa parafusadeira vale a pena ou não, ótima parafusadeira, ótima. Ela tem um alto torque, ela é muito forte. Eu não consegui fazer uns testes melhores ainda, com níveis, né, do parafuso para vocês verem os níveis, só que isso aí também é muito irrelevante e é muito variável, porque depende da madeira, depende da própria madeira, tem partes ali que são mais duras, outras partes mais macias, mas o teste não foi melhor justamente por causa da qualidade dos parafusos. Os parafusos que eu tenho aqui são muito ruins, são muito fracos, é somente para madeiras já pré-furadas e que não exigem muito do parafuso. Então, se você usa para uso doméstico, se você é um profissional que não vai utilizar esta parafusadeira para serviços muito pesados, pode comprar sem medo, pode comprar tranquilo, que ela é uma ótima parafusadeira. O único ponto negativo, talvez, eu diria, é que lá no começo do vídeo nós vimos, eu tive dificuldade realmente para tirar essa bateria. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma graxinha de silicone, tá, pessoal? Quando vocês forem trabalhar com lubrificação de plástico, sempre utilizem material à base de silicone, tá? Não utilizem vaselina, nenhum outro tipo de material derivado do petróleo, porque você, com o tempo, vai ter agressão ao plástico, tá? Então, eu utilizei aqui uma graxinha de silicone, eu passei aqui nos encaixes, tanto aqui eu não passei não, eu passei só aqui dentro, nos encaixes aqui, para facilitar um pouquinho o desencaixe da bateria, porque estava muito duro. Agora melhorou, ó.
Tá bem mais fácil de tirar agora. E eu acredito que com o uso também, ele vai ficando mais fácil de tirar. E foi isso a solução que eu achei em relação a esse problema aqui. E agora uma notícia muito legal. Eu comprei esta parafusadeira de um vendedor no Mercado Livre, vou deixar o link para vocês. Se você puder e quiser, compra pelo meu link, já aproveita e ajuda o canal. E é o seguinte, o vendedor ele vende bateria avulsa para essa parafusadeira. Eu conversei com ele, ele falou que se precisar, ele vende a bateria avulsa também. Então você já pode comprar pelo meu link, é o link do vendedor que já vende a bateria, é só você conversar com ele lá e tratar dos detalhes. E o mais importante, não é cara, tá? Bem, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixa aquele seu like, se inscreva no canal, é muito importante. Para se ter uma ideia, eu trabalho de segunda a sábado no comércio, é um trabalho puxado, e eu só tenho um domingo para gravar, editar e postar o vídeo, que às vezes dura o dia inteiro e às vezes dura até mais de um dia. Então é muito importante a sua colaboração, deixar o seu comentário também, e a gente se vê no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.